Aqui nós temos... Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o livro ou a história, romance de José de Alencar, tem como livro Iracema. Aqui eu estou apresentando para você, é uma pesquisa aqui no Google, da capa do livro de José de Alencar. Veja que existe várias capas de livro, certo? Aí a Iracema, tá? E vemos a outra, Iracema, José de Alencar. E temos aqui outra Iracema, José de Alencar. Então, para a gente verificar, ó, a Iracema, José de Alencar, para a gente ver, e aqui, José de Alencar, e o autor do livro, a obra. Então, o que a gente pode ver? Iracema é um romance brasileiro. Iracema é um romance brasileiro publicado em 1965, ó. Escrito por José de Alencar, fazendo parte da trilogia indianista do autor. Tri quer dizer três, logia, estudo, do autor. Os outros dois romances pertencem à trilogia, são o Guarani e o Ubirajara. Os idiomas original dele é português. Gênero. Qual é o gênero textual? Romance. Ficção. Tá bom? Por ficção, porque é uma história que não é verdadeira. É uma história fictícia. Igual a novela. E é um romance de amor. Aqui nós temos uma ligeira biografia de José de Alencar. José de Alencar, ele é um escritor. José Martiniano de Alencar foi um escritor e político brasileiro. É notável como escritor por ter sido fundador do romance de temas. Então, vocês podem pegar aqui, ó, baixar lá, enciclopédia, mas aqui é um assunto bastante já para uma pessoa mais amadurecida. Vocês, vamos ficar só com o texto do livro mais Pike. Iracema, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longo que seu talher de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, mais rápido que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu
mal roçado, aliçava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo sob a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestres esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho. O aljafar d'água ainda a Ácio e nu, mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho. O aljofar d'água ainda roreja, como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco e concerta com o sabiada. Mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. Graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes, sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá, as agulhas da jussara com que tece a renda, e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro, e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a Iracema. Icaro _ CS6 _ Se o arco Uiraçaba e correu para o guerreiro, sentindo da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou, mais rápida, e passava o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz. Quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje têm os meus. Bem-vindo seja, ó estrangeiro, aos campos das Tabajaras, senhores das aldeias, e a Cambaná de Araquê, pai de Iracema.
Aí vamos para os nossos questionamentos. Vocês leiam o texto novamente. Esse texto é cheio de palavras desconhecidas, que precisa a gente se aprofundar bastante. Mas nós vamos primeiro para as nossas questões. Como era chamada Iracema? Né? Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Então, ela era chamada de Virgem dos Lábios de Mel. Pegue essa parte aí e coloca lá na resposta. Descreva seus cabelos e seu sorriso. Então, nós vamos descrever os cabelos. Como era o cabelo dela? Era negro, que a asa da graúna. Ele era negro e ainda comparava. Longos. Aí ele pergunta, como era o sorriso? Como era o sorriso de Iracema? Ele diz que o sorriso da Iracema era doce. Aí ele compara essa doçura como um favo de jati. Jati é um tipo de abelha que ela faz a sua colmeia no oco de uma árvore. Assim como a abelha tem um favo, aquelas caixinhas onde elas colocam o melzinho, lá é o favo. E aí elas colocam o melzinho dentro. Bom, então ele está comparando aqui o sorriso de Iracema com o favo. Então está dizendo que o sorriso dela era doce. Então o que é que vocês vão colocar? Como era o sorriso de Iracema? Doce como um favo de jati. Bom, aí ele vem perguntando. No quarto parágrafo, veja, nós temos primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro e quarto. Então, no quarto parágrafo, há a descrição de uma cena. Iracema repousava na cesta. Iracema repousava na cesta. O que significa cesta? É uma selvagem no sertão das matas. Então, ele pergunta qual o significado da palavra cesta. Então, cesta, substantivo feminino, significa repouso após o almoço. E 2, a hora desse descanso. Então, nós temos 2 significados, né? Então, o que quebra a doce harmonia da cesta? Ou seja, do sono, que é sexta, o sono do meio-dia, né? O que quebra essa harmonia? Vamos procurar aqui. Como repousava, tá dizendo aqui que ela repousava, repousar o sono é a cesta dela. Aí diz que as agulhas da Jussara que tece a renda e tarará, suspeita, quebra a doce harmonia da cesta, ou sexta, o repouso. Aí ele, lá no texto, aqui não é nem o quarto parágrafo que ele vai ver. Então, veja aqui. Esse texto vai ter 1, 2, vamos ver quantos parágrafos ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 e 11. Até aqui ele vai ter 11 parágrafos. Aí ele vai continuar na outra folha. Então, vamos ver. Vou pegar só essa daqui. Então, rumo suspeita, quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra. Sua vista perturba diante de toda contemplação diante desta e todo o contempla-lo. Está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum espírito da floresta. Aí ele vai dizer as características desse guerreiro. Algum espírito característico da floresta. Tem a face branca dos áreas que bordam no mar. Aí aqui ele vai dar a característica do guerreiro. Então, você vai lá, prestando atenção como é a característica desse guerreiro. Branco, como as áreas do mar, olhos azuis, triste, tem o corpo coberto por tecidos e armas desconhecidas. Então, é tudo isso aqui que vai caracterizar o guerreiro, das características do guerreiro. Aí vamos. Qual a atitude de Iracema em relação à aproximação desse rapaz? Que foi que Iracema fez, né? Desferiu a flecha contra o estranho. Ela pegou a flecha e flechou o rapaz, quando é desferiu, né? Foi rápida como olhar os gestos de Iracema, a flecha embebida do arco e partiu. Então, aqui ela está descrevendo como aconteceu. Então, ela deu uma flechada no rapaz. Então, com a atitude de Iracema em relação à aproximação do rapaz. Então, já disse que ela flechou o rapaz, né? Depois, qual a consequência dessa atitude? O rosto do guerreiro branco ficou ferido. Veja aqui, ó, ele diz que partiu e barbulha na face. Então, a face quer dizer o rosto do desconhecido. Barbulha quer dizer que está saindo sangue. Aí, com o rosto, né, dele saindo sangue. Porém, a virgem lançou de si o arco e o Iraçaba e correu para o guerreiro, sentindo da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou mais rápido e compassiva o sangue que gotejava. Então, diante disso aí, o que é que a gente pode entender? Que Iracema
estancou o sangue. Estancar é o mesmo que parar. O sangue deixou de ser derramado. Então, Iracema estancou o sangue que escorria nas feridas. Estancar, ele parou o sangue. No final deste episódio, pode-se constatar que o guerreiro era bem-vindo. Que trecho expressa isso? Qual é o trecho, a parte que expressa? Iracema o convida a ir à cabana de seu pai. Então, gente, vamos ver aqui. A mão mais rápida e ferida do guerreiro Iracema. Quebrou a flecha umedecida. Deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde viestes a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha da floresta. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tem os meus. Aí agora o que é que ela diz? Bem-vindo seja, ó estranho, aos campos. Então tá aí, vamos lá. Vou pegar aqui meu texto maior para ver se eu consigo. Seja bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. Então, com isso, o que é que a gente pode perceber? Que Iracema convida a ir à cabana de seus pais, Araquém. Certo? E questão 8. Aí assim, o pé frágil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Se o guerreiro não é algum mau espírito da floresta. Qual o significado da palavra mal? Com L e mal com U. Então, veja. O que significa a palavra mal? Um pé frágil, nu, mal roçado, ou seja, pouco. Né? Pouco. E quando ele diz assim, se o guerreiro não é mau espírito, ou seja, se o guerreiro não tiver um espírito ruim, então, o que é que essa atividade vai querer de você agora? Que você aprenda os advérbios. Advérbio, palavra que modifica o verbo e acrescenta circunstância de lugar, modo, tempo, afirmação, dúvida. Ok? Então, leia e escreva abaixo as ideias. Leia e escreva abaixo. Que ideia estas palavras traz? De lugar, traz é uma ideia de lugar, de modo, de dúvida, de negação, de afirmação. Então, vamos para o item A. Ele diz assim: a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas, esse mas aqui, ó, mas,
Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Esse mas logo sorriu. Então, que palavra eu posso substituir pela palavra mas? Muito bem, posso substituir pela palavra porém, logo sorriu. Porém, logo sorriu. Posso substituir pela palavra contudo, logo sorriu. Então, a palavra porém e contudo é sinônimo de mais, tá bom? Sinônimo. Sinônimos são palavras escritas diferente, mas que têm o mesmo significado. Palavras escritas diferente com o mesmo significado. E agora, sofreu mais d'água do que da ferida. Agora, vamos para o mais. Então, nós temos o advérbio mas, tá certo? O mas, sem o i, e o mais com o i. Então, esse mas, você já viu que eu posso substituir pela palavra porém, e posso substituir pela palavra contudo, que tem o mesmo significado, contudo. E essa daqui, dá uma ideia de quê? Muito bem, dá uma ideia de intensidade, né? Intensidade. Sofreu mais d'água que da ferida, ou seja, ele estava ferido, mas ela sofreu mais da água do que da ferida. Então, aí no livro de vocês se aprofundem sobre os advérbios, tá bom? Porque é muito importante a gente decorar os advérbios. Os advérbios estudados hoje, que vocês se aprofundem aí, é o mal com U, mal com L, mais com I e mais sem I. Beleza? Então, aí, para enriquecer mais o nosso conhecimento sobre o advérbio mais e mas, eu trouxe aí para vocês. Mas. É usado principalmente como conjunção que introduz uma contrariedade, uma adversidade. Na dúvida, teste outras conjunções equivalentes. Quais são as conjunções equivalentes a mais? Porém, contudo e todavia, entretanto. Essas são as conjunções. Se o sentido for o mesmo, ou seja, se for igual, pode ficar tranquilo. Escreva mais. Exemplo. Hoje acordei animado, mas não quis ir trabalhar. Ou mais aqui. Porém, não quis trabalhar. Hoje acordei animado. Porém, não quis trabalhar. Hoje acordei animado. Contudo, não quis trabalhar. Hoje acordei animado. Todavia, não quis trabalhar. Hoje acordei animado, entretanto, não quis trabalhar. Veja que essas palavras são sinônima. Sinônima. Tem o mesmo significado. Joia? Aí vamos. Mais com i. Mais com i. É, na maioria das vezes, um advérbio de intensidade
e corresponde ao contrário de menos. Qual é o contrário de mais? Menos. Faça a troca mentalmente e veja se isso é o caso. Se for escrever mais, sem medo de errar. Vejamos. Meus amigos têm mais qualidade do que defeito. Tá bem? Então, esse mais, eu posso trocar por menos qualidade, ó, já fica o contrário. Né? Então, mais com I. Fale mais alto, ó. Olha a intensidade aí. Mas e mais também apresenta outras classificações, mas pode ser além de conjunção, pode ser substantivo masculino. E mais além de advérbio, pode ser adjetivo e substantivo masculino. Porém, isso é questão para a gente estudar mais na frente, beleza? Então, vamos ficar só com essa parte aqui, tá bom, crianças? Um abraço, bons estudos, tá certo? Deus abençoe a cada um de vocês.